Olá, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal mais sem cabeça do YouTube. No vídeo de hoje vamos reagir, vamos apreciar Mashiro no Oto, quarto capítulo. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio. Vem reagir, vem ouvir e ver esse review maravilhoso que é de Mashiro no Oto, porque, gente, que anime maravilhoso de se ver e de se ouvir também. Tem que se apreciar esse anime, literalmente. Na época de Attack on Titan, eu dizia que nós não deveríamos de simplesmente ver o anime. Tínhamos que apreciar aquela obra, né, que foi Shingeki no Kyojin, né, que está sendo ainda, porque teoricamente Attack on Titan anime não terminou, né? O mangá sim, por favor, sem spoiler, né? Por favor. Mas continuando, essa obra de Mashiro no Oto, devemos apreciar esse anime porque é maravilhoso, certo, galera? E logo de cara eu vou dizer que finalmente o Setsu tocou pra ir a vozinha, né, da Shurin, né? Mas só que ela não curtiu muito, né? Mas, né, curtiu ou não curtiu, né? Bem, então fica aí. Caso você esteja no YouTube, já logo vou pedir, se inscreva no canal, deixa seu like, me deixa aqui embaixo um feedback do que você tá achando desse anime e também dessa nova versão do canal. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para esse review e análise de Mashiro no Oto, quarto capítulo. Bora lá! Bem, para começo de conversa, eu queria muito poder me alongar aqui e falar detalhe por detalhe sobre esse anime, mas como eu não quero ficar fazendo um vídeo aqui muito longo, né, até porque não é muito legal, né, vamos aqui tentar resumir. Eu vou fazer aqui a primeira e a segunda e a terceira parte dentro desse próprio vídeo sobre o anime, beleza? Então vamos lá, porque na primeira parte, logo de cara, o que acontece? O Setsu, ele liga pro irmão dele, né, que voltou lá pro interior, né, e ele tinha acabado de chegar de uma apresentação. E aí ele diz pro irmão que ele vai voltar a tocar, então o irmão fica super empolgado, tipo, vai voltar a tocar. E ele pede uma fita, no caso, olha só, é muito antigo, pede uma fita, aquela que a gente enrolava, pra galera que é dos anos 90 aí, né, enrolava com a caneta, com um lápis mesmo, né, rebobinava, acho que é assim que se fala, né. Então, ele pede uma fita na qual o avô tem uma gravação do avô. E aí ele fala, nossa, você realmente vai voltar a tocar? Ele, sim, eu vou tocar, porque, por incrível que pareça, apareceu a avó de uma amiga minha, no caso, né, que sabe da música do meu avô. Então eu vou tocar pra ela porque ela, vamos chamar a senhorinha, né, anseia por essa música, né, ela precisa escutar essa música antes de partir, né, vamos dizer assim, né. E aí ele meio que fica temeroso, porque ele acha que a avó, no caso, eu vou colocar assim, a vovó, no caso, ela não vai conseguir reconhecer a música, ou então vai achar que é outra música, né? Então ele fica, no caso, muito temeroso por conta disso. E aí o Setsu, no caso, o irmão do Setsu, no caso, tranquiliza ele dizendo que não é bem assim. Porque uma coisa muito interessante que ele diz é que cada um toca de uma forma, né? E isso é muito louco mesmo, realmente, de fato. Você não tem como copiar o outro, você pode tocar até de uma forma assim muito parecida, mas igual mesmo, você não vai conseguir, né? Então, isso muda também de pessoa para pessoa, para instrumento, né? Até de clima, né? Tem essa questão também, para quem toca aí, né? Aproveitando, você toca algum instrumento? É de sopro? É de batida? É de cordas? Coloca aqui embaixo nos comentários, me fala aí o que você tá achando desse anime musical, literalmente. Me fala aí. Mas, voltando, E aí o Setsu continua dizendo, né, que o avô dele, né, ele tocava, parecia que ele tinha mais de 10 dedos na mão, tão rápido e preciso nas notas, que ele ficava meio que tipo, uau, como que ele conseguia aquilo, né? Então ele fica meio temeroso por tocar uma música que era do avô dele, né? E aí o irmão do Setsu, no caso, tranquiliza ele dizendo isso, né? De que
ele sabe como o avô, no caso, tocava. Eles têm esse conhecimento de como que o avô, de fato, tocava. Só que, essa é a questão, esse é o X da questão. Eles sabem, a avó, no caso, a vovozinha, não sabe como que o avô, no caso, tocava, assim como depois, né, que ele tocava, enfim, né. E também a galera que vai escutar ele também não sabia. Então, esse é o X da questão. Algumas pessoas mais importantes, no caso, o Setsuno, sabe como o avô, no caso, tocava, o restante não, né? É tipo, eu posso aqui até que colocar, quando há apresentação de danças e tudo mais assim, o grupo em si sabe os passos, né? E se porventura vier acontecer algum erro na coreografia, o grupo vai saber que aconteceu um erro na coreografia e não a plateia. A plateia vai achar que faz parte da coreografia, alguma coisa ali meio que saiu assim pela surtina, sabe? Então fica assim uma analogia dessa questão de, quem sabe o erro, né? É interessante. E aí, para poder finalizar essa parte fofinha dos dois, né? Os dois irmãos ali conversando, o Setsuno comenta com o irmão que ele meio que foi se apresentar, né? Foi participar do show do Kamiki, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? E ele meio que tocou muito, muito, muito mal na frente dele, né? O irmão dele fica tipo, como assim? Que audácia! Como você pode jogar o seu nome assim no chão, meu? Literalmente. Eu achei muito engraçado, sério. E provavelmente teremos sim um possível duelo entre esses dois. Esses dois vão se encontrar mais pra frente, eu vou falar por quê. Beleza? Continuando. No dia seguinte, o Keito, no caso, convida. No caso, o Setsuno pergunta pro Keito, né? Lá atrás, ele meio que estão se dando bem agora, né? Se ele tem um toca-fita, né? E aí descobrimos que o Keito é chegado no Money. No caso, os pais deles têm Money, não ele, né? Ele deixa isso bem claro, né? E aí eles colocam a música do avô para poder tocar. E é lindo, gente. Simplesmente é lindo. Os dois ficam literalmente hipnotizados com a música, porque como eu disse, esse anime a gente tem que apreciar duas coisas. Primeiro, o traço do anime, que é muito simples, mas de tão simples chega a ser lindo, bonitinho, sabe? Fofinho, aquela coisa tipo, uau, entende? E a trilha sonora, que é um caso à parte total. É lindo, duas coisas que nós temos que apreciar nesse anime. O traço, a coreografia também, assim, da dança, a fotografia também, e a trilha sonora, que é, como eu disse, um caso à parte. Mas aí, continuando, o Keito toma noção de como que o avô dele é brabo no shamisen. Não, não é assim que se pronuncia, eu tenho essa consciência, não é assim que se pronuncia. Até o final do anime eu vou falar o nome desses instrumentos de forma correta, me cobrem, por favor. E aí o Keito, ele fica, como eu disse, hipnotizado, e o Setsuno também, como que é lindo de se ouvir, né, a música do avô do Setsuno, né, maravilhoso. E aí, o que acontece? No dia seguinte, lá na escola, lá no clube de apreciação de shamisen, né, a galera tá lá meio que reunida, né, e aí o Keito e a Shurin descobrem que a Yui já sabia, no caso, que o Setsuno tocava muito bem. Tocava, né? Toca muito bem o shamisen, né? E ele fica possesso, o Keito, né? Só que engraçado é que ele leva um chute da Shurin, que eu achei muito engraçado. E aí eu fiquei assim pensando, eu acho que a Shurin gosta do Keito, né? Então ela tem, acho que, um ciúme certo dele, assim, porque ele, no caso, presta mais atenção na Shurin, né? Então eu acho que ali há um triângulo amoroso, só que no caso, acho que é platônico ali, né? É bonitinho, fofinho, tem que ter um romancezinho, né? Muito fofo. E aí o que acontece? Um pouquinho depois, né, já na casa lá do Setsuno, ele tá meio que treinando a música que ele vai tocar no dia seguinte pra avó da Shuin, né? E ele já tem noção de que é muito complexa a música, ele não tem como alcançar esse nível do avô. E ele começa a refletir, é uma cena muito bonita, né? No caso, ele começa a refletir como que o avô dele era o objeto, assim, de conquista, né? A lição que ele tanto, assim, a missão, no caso,
que ele queria almejar era poder se tornar como o avô. E ele chega assim no pensamento dele de que ele não consegue ser como o avô, ele não consegue tocar como o avô, ele tem que fazer aquilo que o avô havia dito pra ele, né? É meio que caiu a ficha, sabe? De que eu tenho que tocar do meu jeito, eu tenho que meio que ser original, entende? Então isso é muito interessante também. E aí ele, no caso, ele consegue tirar todas as camadas, todos aqueles plumos que o avô, no caso, colocou na música, e ele consegue tirar ali alguma coisa, ele até fica meio que em dúvida se aquilo é ou não é bom de se ouvir, né? É interessante. E aí entra a questão de que eu digo que animes a gente pode aprender muita coisa, coisas boas e coisas ruins também, né? Mas a lição que a gente pode tirar desse anime é de que realmente a gente tem que ser original. Por mais que a gente queira não imitar, a gente queira se assemelhar ao máximo a um determinado modelo, seja no cantar, no tocar ou mesmo no estilo de vida, não tem como ser exatamente como a outra pessoa. Por quê? Porque nós somos indivíduos, né? Cada um tem a sua individualidade. Então, até os próprios gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, eles que são, no caso, fisicamente parecidos, mas na sua identidade não tem essa semelhança toda, né? Então, é uma coisa interessante que a gente pode tirar também desse anime, de que dá pra se esforçar, dar o máximo de ser, né, tentar ser como a outra pessoa, mas nunca, de novo, nunca você será exatamente como a outra pessoa, mesmo fazendo cirurgia plástica, né? Tem essas coisas hoje em dia, né? Mas é muito interessante, então procure o seu eu original, vamos dizer assim, né? Que é muito mais interessante e você com certeza vai se alegrar mais do que tentar parecer com uma outra pessoa que você na real não é, né? É interessante. E aí, no dia seguinte, eis que o grande momento chega, né? Eles vão lá, no caso, pro asilo, né? E tem toda uma preparação de uma sala um pouquinho mais reservada para eles, né? Bonitinho, né? E aí, há um momento cômico na qual o Setsuno pergunta se a avó tá viva. Eu achei muito engraçado, né? Ela, claro que eu tô viva, né? E depois volta ficar murchinha de novo, né? Então, ela é aquela senhora bem assim, tristonha, né? Bem cabisbaixa, sabe? Mas aí ele começa a tocar, né? Ele faz aquela apresentação assim bonitinha de início, né? E aí o Setsuno começa a tocar. E aí começam as lembranças, né? A música, as lágrimas, né? Porque não tem como não se emocionar. Porque no caso, a vozinha, ela começa a se lembrar de como que ela, da onde que veio aquele som, né? Até a Churin fala, olha só, é exatamente nessa parte que a vovó fica cantarolando e cantarolando, assim, anos e anos, assim, né? Então, essa parte, então, há uma comoção, ou seja, a música, ela tem esse poder de mexer com os nossos sentimentos, né? Para quem toca, né, tem essa noção, e até para quem não toca nenhum instrumento, né, tem essa noção de que a música, ela move a gente, tem esse poder de mover os nossos sentimentos, tanto para alegria quanto para tristeza, né, e é também por esse misto também que acontece, né, é muito interessante. Então aí vem as lembranças na época, lembranças ruins no caso, né. No caso, era uma época assim de muita pobreza, de muita escassez de comida e de muita violência, porque eles estavam passando por uma guerra e tudo mais, né? E aí ela lembra do avôzinho, né? Do Setsuno, que ele estava caminhando, ele pedia ajuda, e aí alguém assim conseguiu oferecer o que podia, né? Dele ficar ali junto com os cavalos no estábulo, né? E lá ela conheceu ele, né? De fato. E foi muito interessante essa parte. E aí no final da música, né, ela diz que não era a música. Não era a música que de fato ela havia escutado há quase 30 anos atrás, né? E aí, claro, de pronto, o Setsuno explica, né, que o que ela escutou só foi o início da música, né? Que o avô, no caso, levou 30 anos para meio que completar ela. E ela retruca, meio que dizendo que o instrumento, no caso do avô, ele era simples, ele estava quase se desfazendo, né? Não se compara
ao instrumento que no caso o Setsuno estava tocando, né? Então ela faz essa comparação, né? De que o instrumento, ele era super simples, né? O som que no caso saía, ele era simples, porém ele era carregado de emoção, de força, e era exatamente isso de que ela gostava, do que ela sentia falta no caso, que era essa força de viver. O instrumento do avô, ele era super simples, estava quase assim se desfazendo por si só, mas ele era carregado de força, e o que mantinha no caso o avô do Setsuno vivo, né? E no caso manteve ela também durante um tempo. E aí no caso ela se emociona e ela fala que agora sim ela meio que teve esse sopro de força para continuar a viver, né? É muito lindo, né? E ela fica muito feliz de que o Setsuno herdou isso do avô, né? Essa questão ela diz que o som dele tem a bondade que alivia a dor das pessoas, né? Então, no caso, para ela tinha essa dor daquela situação toda, né? Então ele meio que trouxe essa força para ela permanecer e continuar viva, né? É muito lindo, nossa, maravilhoso. Palmas, né? Quem aí se emocionou, coloca aqui embaixo, porque eu me emocionei também, né? E aí finaliza, né, a galera meio que se divertindo, comemorando de que sim haverá um clube, né? E aí finaliza com quem aparecendo assim nos 45 do segundo tempo, a mãe de Setsuno dizendo que terá uma competição futuramente. Olha só, será que teremos enfim um duelo entre o Kamikin, acho que é assim que se pronuncia, e o Setsuno? Será? Bem, isso aí vamos deixar pro próximo, né, capítulo. Me diz aqui embaixo o que você está achando desse anime maravilhoso, na qual nós temos, de novo, vou relembrar, de que apreciar tanto a trilha sonora, a fotografia e também o traço que é lindo e maravilhoso. É isso aí, gente. Vamos parar por aqui para não ficar tão longo esse vídeo, beleza? Se inscreva no canal, deixa seu like, me fala aí, me dê um feedback, beleza? Tchau, tchau e bora produzir!